por sistema digestório. Ó, eu até tô vendo o chat aqui, mas se alguém tiver uma dúvida, por favor, fala, tá? Que daí é mais fácil. Ó, eu separei as principais doenças, porque tem muita coisa, né? Muita coisa que ela fala assim meio rápido e tudo mais. Então eu peguei os principais, mas se alguém tiver alguma dúvida com alguma doença que eu não coloquei, pode falar, tá bom? Vamos começar então por sistema digestório. Primeiramente, a gente vai falar sobre dentes. É o seguinte, gente. Eu fiz um resumo, assim, praticamente o que eu tinha no meu caderno e tudo mais. Coloquei aqui, mandei pra vocês. Não tá nada assim muito resumido, né? Porque realmente é muito detalhe. Então, eu não sei se vocês querem que eu fique lendo, se vocês querem que eu passe, que eu explique alguma coisa, que eu foque na prova, não sei. O que vocês me falam? Amiga, eu acho que você pode ir citando as coisas e falando mais ou menos para a gente ir acompanhando. O que você acha que ela pode cobrar na prova? Focando da forma que você acha que ela pode pedir. Tipo, eu acho que é melhor do que ficar só assim. Lendo, né? Também acho. Pelo menos assim, eu já mandei esse material aí. Daí qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, pode falar. Então tá, ó. Eu vou falar o que caiu na minha prova, que eu acho que ela pode pedir, que é mais assim, cara dela pedir. Essa primeira aqui, ó, de dente. Hipoplasia segmentar do esmalte. Ela pode dar um, um histórico de um animal que tenha sinomose. Então, na prova que eu fiz, tinha exatamente uma questão dessa. Que ela falava assim, que um cão tinha 18 meses. Geralmente, essa doença, ela dá em animais jovens, sim, né, não tão velhos. Então, falava que tinha um cachorro com 18 meses, que tinha os dentes permanentes com manchas, o esmalte tinha uma consistência macia e aspecto de gesso, cor amarelada, tinha erosões, fissuras e sulcos, e exposição da dentina. E aí, falou que a proprietária relatou que ele tinha sinomose. Aí ela perguntava qual que era o diagnóstico. E é exatamente isso aqui, ó, hipoplasia segmentar do esmalte. Aí ela pedia para, baseado no histórico, explicar como que a lesão no dente tinha se desenvolvido. Então, a resposta é isso aqui, ó, que vai ter uma necrose dos ameloblastos, que são células que formam o esmalte dos dentes. Então, não vai ter formação do esmalte, certo? E aí o dente vai ficar com erosões. E aí, a gente tem que lembrar que esse processo de necrose, ele pode atingir o osso, né, alveolar, e causar problemas maiores, como fissuras, expor a dentina, pode até perder o dente. E é muito comum nesses animais com sinomose ou animais que foi administrado antibiótico quando eles eram muito novos. Ela pode mudar, né, o jeito de falar a questão. Então, na minha prova caiu isso. Aí, depois a gente tem a fluorese, que eu, assim, ela comentou por cima. Placa dentária, que é diferente de tártaro, né? O tártaro é como se fosse uma consolidação da placa dentária. Aí a gente tem cárie, mas nos animais, sinceramente, ninguém se importa muito com cárie. Mas é basicamente descalcificação do tecido duro dos dentes, né? A gente sabe muito bem o que é. Aí, beleza, de dente acho que é mais aquilo lá, da hipoplasia. Aí vem a parte de cavidade oral. Palatosquise, que é a fenda palatina. Aí as causas e consequências, né? Estomatites vesiculares, ela nem falou muito disso, mas assim, é provocada por 4 doenças, né, virais, então às vezes é bom ter uma noção de quais são as doenças que podem causar, que é a febre aftosa, estomatite vesicular, doença vesicular de suínos e exantema vesicular. E aí, desses dois aqui, que eu acho que, assim, de cavidade oral, que ela pode pedir mais, que é a actinomicose e a actinobacilose.
A actinomicose é causada por esse micro-organismo aqui, que ele vai entrar na cavidade oral, né? O animal vai ingerir algum alimento, por exemplo, muito fibroso, alguma coisa que vai cortar a boca dele. E aí, quando esse micro-organismo, sei lá, é ingerido no alimento, ele adentra essas microlesões que foram provocadas e vai causar uma doença granulomatosa, que pode acometer mandíbula, maxila, formar fístulas, dar inflamação no osso e também causar uma distorção. E a actinobacilose é outro micro-organismo, também causa uma doença granulomatosa, só que na língua. Eu acho que ela falou de língua de pau, um negócio assim, o nome comum. Mas essa doença também pode progredir para rumen, retículo e fígado. E as consequências são essas daqui. Aí, além daquelas, tem a necrobacilose oral, que também é uma bactéria, né, o Fusobacterium microforum, que vai produzir toxinas que vão causar inflamação. Estomatites fúngicas também pode acontecer. Aí, essa parte aqui eu acho mais difícil, de mucocele e cialolitíase. Cialolitíase são cálculos, né, que são produzidos ali nos ductos nas glândulas, mas geralmente não dá um problema assim que o animal morre, geralmente tem que tirar esses cálculos por cirurgia. E a mucocele salivar é uma produção excessiva de saliva que vai formar esses pseudocistos e pode causar traumatismo em bochecha e língua. Também nada assim muito interessante. Aí vem o esôfago. Aí no esôfago, a gente tem a principal patologia, que é o megaesôfago, que é uma dilatação, né? Que pode acontecer por diversas causas, que eu vou citar aqui. Mas geralmente vai ter dilatação da parte cranial ou caudal do esôfago, depende do que está atrapalhando ali, ou de todo ele. E perda do tônus da musculatura. Então, a gente tem três tipos, de megaesôfago, né? O idiopático, que é aquele que não tem uma causa muito bem definida, mas são lesões em neurônios, né, que inervam essa musculatura. Então, a gente vai ter um problema de denervação do esôfago. Essa patologia é comum em dog alemão e Shar-Pei. Simplesmente, o animal ele não consegue deglutir porque ele não tem reflexo ali de deglutição. Aí a outra causa pode ser o megaesôfago decorrente da persistência do arco aórtico direito, que como a gente lembra de cardio, o arco aórtico ele pode formar um anel fibroso entre a traqueia e o esôfago. E aí ele bloqueia, né, tanto um quanto o outro. E nesse caso, a dilatação que vai acontecer no esôfago vai ser cranial ao coração. Ou seja, esôfago cervical. A gente tem esôfago cervical e esôfago torácico, né? A maioria das dilatações esofágicas acontecem na porção torácica. E essa aqui vai ser na porção cervical. E o megaesôfago adquirido, que daí tem diversas causas. Pode ser também idiopático, secundário é uma miosite, que é uma inflamação no músculo. Miastenia graves é uma doença autoimune que simplesmente para de funcionar ali. Hipotireoidismo, envenenamento por chumbo ou talho, esofagites com estenose, né, que é o bloqueio do lúmen, dilatação gástrica recorrente e obstruções físicas, que são corpos estranhos. Então, às vezes o bicho engole alguma coisa que para ali, muito comum. E aí, as consequências dessa dilatação o animal ele não consegue deglutir direito, né? Então, ele vai ter uma disfagia, que a gente fala. Ele pode regurgitar logo após engolir o alimento, vai ter distensão, halitose, perda de peso, porque por mais que ele coma, o alimento não chega ao estômago. Pneumonia por aspiração, aquele conteúdo que está travado ali pode descer para a traqueia. Ulceração da mucosa pela compressão e a própria compressão da mucosa. Beleza. E aí, agora falando de obstruções.
que pode causar uma obstrução são alimentos grandes e rígidos, corpo estranho de novo, neoplasia, uma compressão externa, às vezes uma coleira muito apertada, uma estenose congênita, né? O animal nasce com bloqueio já. O animal também vai ter disfagia e emagrecimento progressivo. Pode acontecer em ruminantes com timpanismo, em equinos com problemas dentários. E as consequências, mesma coisa ali do outro. Ulceração, pode ter necrose, cicatrização, estenose, perfuração, se for engoliu alguma coisa pontiaguda. E aí, uma consequência que também pode ser uma patologia, a perfuração, né, geralmente causada por traumatismos internos ou externos. E aí, ela comentou isso aqui, que se a perfuração ela for no segmento cervical, a gente chama de flegmose. Alguém tem uma dúvida do que seja isso? Não? Então tá bom. Mas é uma inflamação com necrose, simplesmente. É um nome chique. E aí, se for no segmento torácico, então após o coração, pode causar uma pleurite, que é um extravasamento de líquido para a cavidade torácica. Aí, outra coisa que eu acho que ela pode pedir, que eu lembro que eu não sei se caiu na minha prova esse aqui. Deixa eu ver. Não. Não. Mas pode pedir de esofagite parasitária, né? Como é o mecanismo, a patologia dessa doença. Então, é causada por esse parasita aqui, o Spirocerca lupi. E aí, como é que funciona, né? As larvas desse parasita, o bicho vai engolir lá, vai chegar no estômago. Daí, chega no estômago, essas larvas vão migrar pela artéria gástrica até a aorta proximal e vão causar um aneurisma ou romper essa aorta. Beleza, isso é o que pode acontecer. Mas se por acaso esses parasitos eles não rompem ou eles não causam aneurisma, eles precisam fazer a muda deles. E aí essas larvas vão migrar da aorta até o esôfago, e aí no esôfago elas vão ficar ali na mucosa e vão se tornar parasitos adultos. Esses parasitos adultos causam os granulomas, né, os nódulos do esôfago, e predispõe o animal a desenvolver neoplasias, como essas aqui que eu citei, o osteosarcoma esofágico e o fibrosarcoma. Beleza. E aí, de rumen? Eu acredito que de rumen ela com certeza vai pedir timpanismo ou acidose. Ela sempre pede. Então, de rumen, eu lembro que ela colocou uma imagem na minha prova e era de acidose. Como é que era? Rumenite ulcerativa. Então, tipo, tinha o rumen, exatamente aquela foto do slide dela, do rumen com aquelas partes avermelhadas. E ela pedia o diagnóstico. Mas eu vou falar mais pra frente. Então tá, então de rumen a gente tem distrofia de papilas e mucosa. Acho que é fácil de entender. Geralmente associado à alta ingestão de concentrado. Isso diminui o pH, né? Fica ácido. E aí as papilas, elas ficam negras, rombas, endurecidas e pode predispor a nódulos e massas. Aí tem esse aspecto de pipoca que ela fala. E aí o timpanismo, né? O que é o timpanismo? O timpanismo é uma distensão do rumen causada por um acúmulo de gás. E aí a gente tem dois tipos de timpanismo. Timpanismo primário, ou espumoso, que é basicamente o animal come, esse conteúdo fica cheio de bolhas, essas bolhas se acumulam ali na ingesta e aumentam a tensão superficial. E quais são os alimentos que podem causar isso, né? Geralmente, leguminosas, como essas daqui, alfafa, trevos, nananã, que têm proteínas tensoativas. E essas proteínas, elas aumentam a viscosidade do conteúdo ruminal. Então, o bicho vai estar lá, tipo, com o estômago super dilatado. Estômago não, né? Perdão. Rumen. E o secundário, ou obstrutivo, o gás ele vai acumular na superfície, não fica no conteúdo. E o que pode causar esse timpanismo, geralmente, é uma obstrução, né? Então, pode ser um corpo estranho,
Pode ser uma atonia ruminal, ou seja, um problema de inervação ali no rumen. Uma reticulopericarditis traumática, que é quando o animal ingere um corpo estranho, ele para ali no retículo e pressiona o coração. Uma estenose de esôfago, né, o estreitamento do esôfago. Uma ingestão excessiva de grãos. Então, tipo assim, forma gás e o gás não consegue ser liberado, porque tem alguma coisa obstruindo, ou simplesmente não tem inervação. E aí, as consequências desses timpanismos é o deslocamento e compressão de diafragma. Pode ter também deslocamento de abomaso, muito comum, e compressão de vasos sanguíneos. E aí, o que é a tal linha do timpanismo, né? Um dos sinais, às vezes, de post-mortem que pode ter. No esôfago, a gente vê uma delimitação e cranial. Então, assim, pensa no esôfago como um todo, cranial vai ser mais pálido, porque eu tenho uma área de isquemia, e caudal vai ser mais escuro, porque eu tenho uma congestão. Beleza, alguma dúvida de timpanismo, gente? Não, então tá bom. Peraí, Júlia. Você pode Oi. repetir de novo essa última parte que você falou? De tal pálido? Eu só voei um pouquinho. Tá, é tipo assim, vamos supor que você pega um bicho e você tem suspeita que ele tenha morrido de timpanismo. Você vai ver isso aqui, ó, essa linha do timpanismo. Que daí você vai no esôfago do animal, você vai perceber que mais creme, ele vai estar com uma diferença de cor. Então, antes da obstrução, né, sei lá, pensando num timpanismo secundário, antes da obstrução, ele vai estar mais pálido, porque houve uma isquemia, certo? Falta o sangue. E mais caudal vai estar mais escuro, mais roxo, que vai estar congesto. E, tipo, é um sinal. Às vezes ela pode pedir numa questão um animal com suspeita de timpanismo, ou não. Não fala, né, que ela vai pedir diagnóstico. Lá, um animal foi necropsiado e foi notado um esôfago com uma linha que delimitava, sei lá, um exemplo, entendeu? É só uma suspeita. Não é que você vai ver isso no bicho vivo, Beleza, entendi. Obrigada. entendeu? É meio assim, viagem, sabe? Tá, beleza. Agora então vamos falar de acidose. Sobre a acidose lática. Então, ela é causada por uma sobrecarga de grãos. E aí, o que acontece? Essa alta ingestão de grãos, né, concentrado, tem muito carboidrato, vai provocar uma redução do pH do rumen, porque vai produzir muito ácido graxo volátil. E esse pH baixo, ou seja, ácido, né, ele favorece o crescimento de bactérias que vão produzir ácido lático. E o ácido lático, ele é tóxico para o animal. E ele vai provocar uma atonia ruminal e uma parada de salivação e necrose do epitélio do rim. Aí, esse lactato no rumen, ele pode levar a uma acidose metabólica e o animal pode morrer em até 24 horas. E aí, como consequência, a gente tem desidratação, hemoconcentração, anúria e choque hipovolêmico. Beleza. Então, o ácido lático, ele é tóxico para os animais, né? Tem que ser metabolizado. E aí a gente vai para a acidose ruminal. A acidose ruminal, ela favorece diversos processos inflamatórios, como a rumenite ulcerativa. Favorece o desenvolvimento de bactérias, né? Como a Fusobacterium e de fungos. Então pode causar também uma rumenite necrótica e micótica. A gente tem também o tipo de acidose subclínica, que a gente vai notar uma cicatriz em forma de estrela. E uma das consequências mais graves da acidose é a polioencefalomalácia. Ela perguntou isso na minha prova. Então, o que é a polioencefalomalácia? Por conta do pH que está baixo, né, está ácido,
a gente vai ter proliferação de bactérias produtoras de tiamina. Perdão. A gente vai ter proliferação de bactérias produtoras de tiaminase e as bactérias que produzem tiamina morrem. Ou seja, a gente tem um desbalanço de tiamina, né? Porque aquelas que produziam morrem e aquelas que quebram tiamina estão em maior quantidade. Por isso a gente tem uma deficiência de tiamina, que nada mais é do que um aminoácido oriundo de vitamina B1. E aí essa tiamina, ela é muito importante como cofator para enzimas do ciclo de Krebs e para a produção de lipídios de membrana. Então, sem tiamina, eu não tenho cofator para tudo isso. E aí o que acontece? A gente vai ter déficit de tiamina e, consequentemente, diminuição de ATP. E a membrana aqui é importante, né? Ela é importante aqui, ó, para fazer lipídios de membrana. Só que como eu não tenho ela, a membrana vai ficar com poros. E aí, uma das consequências é a bomba de sódio e potássio parar de funcionar, porque não tem ATP, e edema celular e necrose, porque favorece, né, o extravasamento de líquidos, porque a membrana está com poros. E essa necrose cérebro-cortical é a poliencefalomalácia. Então, porque, não sei se vocês sabem, mas malácia significa necrose cerebral. E aí, o sinal clínico mais observado nos animais com esse tipo de sintoma é o opstótono, que é quando o bicho fica com a cabeça levantada assim. Aí, na minha prova, ela perguntou sobre acidose. Deixa eu lembrar. Nossa, ela pedia pra relacionar com o fígado, olha isso. Bom, depois a gente passa a prova, mas Ela falou que vai pedir isso na nossa também. o quê? Pra relacionar com o fígado? É. Tá. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ah, tá. É que ela botou a foto do fígado, né? Aqui na prova ela não escreveu. Mas basicamente ela pediu, tipo assim, pra você dar diagnóstico de ruminite ulcerativa. Na questão, ela perguntava qual. Acho que a prova tá aí, né? Vocês veem aí a pergunta. Mas ela perguntava assim: qual o diagnóstico morfológico da alteração observada no rumen? Era foto com rumen com ruminite ulcerativa. Então a resposta da A era isso. Aí na B ela falava assim: explicar o desenvolvimento da lesão observada no fígado. Não lembro como era o fígado, mas eu acredito que seja por conta de. Tipo, ele tava necrosado também, não sei. Júlia, Mas é o seguinte. Oi? não é por conta de êmbolos que vão pro Sim, fígado e vai ter abscesso? exatamente. Eu tava lendo aqui agora. Mas é o seguinte, quando a gente tem acidose, a gente tem. Cadê? Proliferação de algumas bactérias, né? Que gostam do pH mais. Ah, achei. Aqui, ó. Elas gostam do pH baixo. Então, por exemplo, a Fusobacterium necrófilo, que causa necrose. Ela vai se proliferar e aí ela pode dar origem a êmbolos sépticos. E esses êmbolos sépticos, eles vão até o fígado, né, pela circulação, chegam no fígado e podem desencadear uma necrose hepática e abscessos, que vocês falaram. Eu acho que é isso mesmo, que eu até escrevi aqui na minha prova, que formam esses abscessos, como vemos na imagem. E, além disso, podem causar uma hepatite supurativa. Tá aqui ó, a resposta. Então, é basicamente isso. Quando eu tenho uma
uma acidose ruminal, eu tenho proliferação de bactérias que nem sempre são boas. Essas bactérias geram, né, esses êmbolos sépticos e eles vão pela circulação, chegam na via porta, no fígado e causam abscessos, que é essa hepatite supurativa aqui, que eu escrevi. Acho que deu para entender, né? Falei meio confuso, mas acho que deu. Tá, e daí tinha a letra C, que perguntava por que os animais apresentavam sintomatologia nervosa. E a relação com o rumen, que é essa resposta aqui, daí, ó, da policefalomalácia. Tá bom? Beleza, vamos lá então. Então, esse aqui eu já expliquei, necrose bacilar, meningite necrobacilar. Mesma coisa, sobrecarga de grãos. Aí tem essa síndrome da veia cava, né, que desencadeia a hepatite supurativa. Também tem a pneumonia abscedante, que é a mesma coisa, os êmbolos lá do rumen, eles vão para o pulmão, causam aneurismas, hematomas e hemoptise massiva. E é, outra coisa que pode acontecer é essa rumenite micótica, que é causada daí por fungos, que vão causar vasculite dos vasos do rumen. Aí, pensando em fêmeas prenhes, ela pode causar abortos e placentite, porque pode disseminar esse fungo para o útero, pela cavidade abdominal. E aí, beleza. Acabou o rumen. Vamos pensar agora em estômago e abomácia. Impactação, primeira coisa. A impactação nada mais é do que o conteúdo, né, que vai ficar ali impactado. Esse conteúdo ali fica desidratado. As causas, geralmente, o animal, quando ele ingere muito alimento, muito rápido, o alimento muito fibroso, ou ele fica sem beber água. Às vezes ele tem alguma obstrução ali na entrada do estômago ou na saída do estômago, né, na cardia ou no piloro, ou um problema de inervação. A gente pode ter como consequência a formação de cálculos no intestino e ruptura gástrica. Beleza, acabou a impactação. Dilatação gástrica. A dilatação primária, ela é provocada por uma causa nutricional, geralmente ingestão de alimentos que são facilmente fermentados, e a secundária por conta de um impedimento físico ou funcional do esvaziamento gástrico. Então, a atonia, por exemplo, pode acontecer como causa ou consequência. E aí a gente tem que lembrar sempre dos equinos, né? Nos equinos é muito comum a gente ter dilatação e ruptura gástrica. E nos demais animais a gente pode ter torção. Daí, além disso, a dilatação ela causa dispneia, porque o estômago está bem ali atrás do diafragma. Então, quando ele está dilatado, ele comprime o diafragma. A gente pode ter um choque cardiogênico, isquemia e compressão de vísceras. Aí, eu lembro que ela perguntou também na minha prova sobre torção. Torção gástrica. Ou volvo. Aí, a gente tem que sempre lembrar que a dilatação, ela precede a torção. Então, antes de eu ter uma torção gástrica, o estômago tem que estar dilatado. Nunca vai acontecer torção sem dilatação. E aí, a gente pode ter deslocamento de baço, congestão venosa, o esôfago pode torcer, pode ter afrouxamento do ligamento gastrohepático, compressão do pâncreas, que está ali no meio do estômago. Aí, o pâncreas, quando ele está comprimido, ele pode entrar em isquemia, liberar esse fator depressor do miocárdio e causar necrose cardíaca. E ela perguntou na minha prova causas, né? Para citar 2 causas de torção gástrica. Então, pode ter esforço pós-prandial, aerofagia, que é o hábito de ficar engolindo ar, superalimentação e contração abdominal excessiva.
E os achados macroscópicos. Ela perguntou também de uma torção gástrica. Aí a gente tem que lembrar de pôr que o baço vai estar aumentado, deslocado. O animal vai estar com cianose. O esôfago pode estar vermelho, meio roxo. E o que mais? Esse ligamento aqui pode estar frouxo, né? Também são achados. E acho que é isso. Beleza. Daí a gente tem ulceração gastrodenal, que é a formação de úlceras por conta de produção excessiva de ácido clorídrico ou déficit na produção de muco e bicarbonato. Então, primeiramente sobre o HCl. O que causa o aumento do HCl? A gente tem duas opções. Essa síndrome de sei lá o quê, que leva ao desenvolvimento de gastrinomas, que são tumores no pâncreas. Esses tumores, eles aumentam as células produtoras de gastrina e aumentam a liberação de HCl, ou um mastocitoma, que provoca o aumento da liberação de histamina e, de certa forma, isso implica no aumento de HCl. Aí, outra opção é a diminuição da proteção da mucosa, né? Porque muco e bicarbonato a gente sabe que protege mucosa. Aí a gente tem essa diminuição de proteção quando a gente usa um anti-inflamatório não esteroidal, né, que eles inibem a produção de prostaglandina por inibição de COX-1. Essas prostaglandinas, elas são importantes para a dilatação dos vasos que irrigam o estômago e liberam, né, o muco. Outra coisa são o uso de glicocorticoides, que vão atuar ali na adrenal, vão liberar cortisol, e cortisol diminui a produção de prostaglandina, então dificulta a cicatrização e também aumenta a produção de gastrina. E esse reflexo duodenal, que são enzimas pancreáticas e sais biliares que foram, né, jogados no intestino, eles vão voltar para o estômago, de certa forma, por causa que esse reflexo está deficiente, e vão degradar as glândulas que secretam muco. Então, tudo isso aqui pode contribuir para a diminuição de liberação de muco e bicarbonato. E aí, as consequências de tudo isso aqui pode ser uma gastrorragia, né? Então, uma hemorragia gástrica, melena, que são as fezes com sangue, úlceras que podem romper, né? No caso, a formação dessas úlceras podem romper, e aí o conteúdo dessas úlceras cai na cavidade abdominal e provoca uma peritonite, uma pancreatite e formação de aderência. Aí, beleza, para intestinos. Primeiro, megacólon. Deixa eu ver se ela perguntou alguma coisa de intestino. Não me aprova. Não. Megacólon, então. O megacólon, ele tem dois tipos. Congênito, que é quando o animal ele nasce com a deficiência de inervação, então no plexo mioentérico. O animal ele fica com atonia e a gangliose. É comum em animais de pelo branco. E por isso não sei porquê, mas é comum. E adquirido, que é quando ele é secundário a um dano de inervação do cólon. Por exemplo, um trauma, uma neoplasia, uma cicatrização, ou a atresia anal, né, que é o não desenvolvimento. E de megacólon é isso. Aí a impactação. A impactação é o conteúdo intestinal e fica ali aprisionado, né? E vai provocar esses fecalomas, que é tipo conteúdo fecal acumulado. Aí as causas podem ser uma dieta rica em fibras, uma dentição deficiente, então o animal ele não mastiga direito, daí vai conteúdo muito grande pro intestino, e também ingerir areia. E a gente tem os tipos de obstrução que podem acontecer nessa impactação, né? A simples, que é quando eu tenho um estreitamento, uma atresia, estenose, e por aí vai. E as estranguladas, que daí são hérnias, torções e intussuscepção. E aí a gente tem essa característica de lesão. Antes
da obstrução, a alça intestinal ela fica dilatada, fica vermelha e pode ter hemorragia. O segmento que foi estrangulado, ele fica com os vasos comprimidos, que podem entrar em isquemia, necrose e gangrena, então aquele intestino preto. E a parte depois da obstrução, ela fica pálida, diminui de tamanho e o lúmen fica vazio. É bem característico de torção. Às vezes ela pode pedir numa questão, tipo, escreva o aspecto macro de uma obstrução, entendeu? Por exemplo. E aí as consequências, a gente tem que quando acontece no começo do intestino, né, jejum e íleon, geralmente é mais grave. E além disso, a gente pode ter um choque endotóxico, porque pensa que aquele conteúdo não está sendo eliminado, daí prolifera bactéria e tudo mais, uma peritonite séptica, um desequilíbrio hidroeletrolítico que provoque uma desidratação. É isso. Daí a intussuscepção, também é uma coisa que ela pode pedir. O que é a intussuscepção? É uma invaginação de um segmento intestinal para dentro de outro, levando junto o mesentério. E aí a gente tem que lembrar que o segmento que está ali dentro é o intussuscepto, e o segmento que está em volta, que é o que está envolvendo, é o intussuscepiente. O que pode causar uma intussuscepção? Corpo estranho, uma enterite, parasitismo, cirurgia, uma hipermotilidade intestinal, lesões, verme, por aí vai. E consequências, estase venosa, edema, infarto e gangrena. Aí sobre as hérnias, acho que de boa. Só lembrar que tem hérnia interna e hérnia externa. E que a hérnia, por exemplo, diafragmática não é uma hérnia verdadeira, né? É considerada uma eventração, que na verdade ela não tá ali fazendo uma bolsinha, né? No abdômen. Ela é no diafragma mesmo. O intestino vai para dentro da cavidade torácica. E daí, beleza. Aí de torção. Então, tá vendo, né? A gente tem torção de estômago, torção de intestino, é bem fácil de confundir. E aí a torção de intestino, então, a gente tem a torção que pode ser sob o eixo, que é chamada de vólvulo, e no eixo. Não sei se todo mundo entendeu essa parte, mas é assim. Eu queria poder desenhar, não sei se eu consigo. Não. Mas tipo assim, no eixo é quando faz tipo um fio de telefone, aquele fio antigo. Vai torcendo as alças intestinais. Ele é menos grave. E sobre o eixo, que é quando forma um volvo, é como se você desse um nó no intestino. É muito mais grave. Geralmente é fatal quando acontece isso. E aí, uma das causas, né? São várias causas que podem levar à torção. Mas pode ser gases, os bezerros que estão em lactação, eles produzem muitos gases, rolamento, infartos, infestação de parasitas, trombose, ingestão de, por exemplo, alimentos que não foram bem digeridos, comer areia também. E aí, como consequência, a gente tem obstrução vascular, isquemia, necrose e infarto. Aí, para finalizar o intestino, as enterites bacterianas. Ela pediu na minha prova doença do edema, eu acho. Exatamente. Deixa eu ver. Então, a colibacilose, né? Colibacilose é uma enterite causada por E. coli. E a E. coli tem várias cepas patogênicas que elas podem causar diferentes tipos de sinais clínicos. Então, a gente tem a enterotoxigênica, que são cepas de E. coli que vão se aderir e liberar endotoxinas, que vão levar à secreção de sódio e cloreto no intestino e provocam diarreia. Outro tipo, enterohemorrágica, que produz essa toxina chamada Shiga, que vai causar necrose de células epiteliais e causar enterite hemorrágica, no caso, e edema de mucosa. E essa daqui, que é a doença do edema em suínos. Então, a E. coli aqui, ela vai causar lesão vascular, ela vai funcionar como uma angiotoxina
e vai provocar edema generalizado, que faltou um gene. E é muito comum acontecer esse tipo de intoxicação em leitões na fase de desmame, porque ele está trocando de alimentação e aí ele fica. O intestino está sendo colonizado e tudo mais, e aí eu posso ter proliferação de E. coli, né? E crescimento desses micro-organismos. E aí eles causam essa doença do edema. E aí na minha prova, ela perguntava exatamente disso, né? O diagnóstico, que era doença do edema em suínos, ou enterite bacteriana por colibacilose. E perguntava a patogenia da doença. Daí você vai ter que explicar exatamente isso, que tipo, a mudança da alimentação favorece o crescimento de micro-organismos, aí esses micro-organismos liberam toxinas, e aí por aí vai, tá? E clostridiose também, ela pode pedir da toxina Epsilon, que pode causar aquela rim pulposo em ovinos, que ela até comentou em renal. Mas então, clostridiose ela é causada pela proliferação de Clostridium perfringens. Ele tem várias toxinas, né? Mas a principal é a tipo D, que produz essa toxina epsilon. Também é provocado por uma mudança alimentar, geralmente uma superalimentação. Favorece o crescimento dessas bactérias, que vão liberar também toxinas. Também são angiotoxinas, que vão causar diarreia com sangue, hemorragia e edema. E no rim, essas toxinas podem causar uma necrose tubular, que causam aquela doença do rim pulposo. E além disso, pode causar uma encefalomalácia bilateral simétrica, uma necrose cerebral. Aí, beleza. Alguma dúvida de... Tudo que eu falei, alguma dúvida? Não? Eu queria perguntar, que tem uma pergunta Hum, na prova de ovino, que tem toxemia do parto lá. Não sei se você já falou, mas não, qual vou que falar seria? agora. Ah, então tá bom. Porque tem a ver com o fígado, Ah, então tá bom. tá bom? Vou falar. Beleza. Ó, ela perguntou na prova sobre shunt. A questão 2 da prova, né? Não, 3. Questão 3. Ela perguntava. Disse não, tá tudo bem. Bom, depois eu falo. Mas vamos lá. O que é um shunt tão porte sistêmico? O shunt é uma comunicação vascular entre veia porta e veia cava caudal, ou alguma tributária dela, como a veia ascens. Aí a gente tem dois tipos de shunt. O shunt congênito, que é quando o animal ele já nasce com a comunicação entre essas veias, né? E o shunt adquirido, que é quando eu tenho um problema no fígado que vai desencadear a formação de um shunt. Então, como que funciona? Pensando primeiro no congênito. A gente tem lá o sangue vindo do trato gastrointestinal, né? Ele vai para o fígado para ser metabolizado. Só que esse sangue, ele vem com baixa pressão e congestiona na veia porta. E aí, fica ali na veia porta. E como o animal, quando ele já tem essa comunicação, esse sangue que está congestionado, ele vai passar, né, da porta para a cava, pela comunicação já existente. E nesse caso a gente não tem angiogênese. Por que eu tô falando, focando nisso? Porque na prova ela pôs uma imagem do shunt e você via os vasinhos formando. Então você tinha que descrever que era um shunt portosistêmico adquirido. Porque no adquirido é a mesma coisa, só que aqui vai ter a angiogênese, porque eu não tenho a comunicação prévia, entendeu? Então, o sangue vem lá do intestino, o fígado ele tá doente, né? Por isso que não consegue receber todo esse sangue. Por exemplo, uma cirrose, por quê? Porque ela também colocou isso na prova. Um fígado todo cirrótico lá. E aí, eu vou ter a formação desses vasinhos que vão comunicar a porta com a cava. E aí, a consequência principal é uma encefalopatia hepática. Ou seja,
As substâncias que não foram metabolizadas pelo fígado, né, que esse é o papel dele, elas vão ficar livres na circulação e vão chegar até o cérebro e causam essa encefalopatia. E aí, sinais de Shunt, ela também colocou uma imagem de uma bexiga com esses cristais. Pode ser esses cristais de biurato de amônia na bexiga. Aí vamos ver lá a pergunta, que falava assim, que um cão tinha sinais neurológicos, estava depressivo, estava com ataxia, fraqueza muscular, convulsões, blá blá blá. Durante a necropsia observou um fígado cirrótico, aí ela falava assim, ver as imagens. E outros achados incluíam mucosas amareladas, ou seja, estava com icterícia, presença de líquido levemente amarelado que não coagulava na cavidade abdominal e alterações na bexiga, ver imagem, que era esses cristais. E observou ainda áreas de hemorragia na cirrose intestinal, no endocárdio e na superfície renal. Daí na letra A ela falava assim, os sinais neurológicos apresentados pelo cão são observados em qual síndrome? E a resposta era encefalomalácia hepática provocada por shunt porto-sistêmico adquirido. Aí na B, baseado nos achados, explique a causa da síndrome que você diagnosticou. Aí você tinha que explicar o que era o shunt porto-sistêmico, o que acontecia e como ele provocava a encefalopatia hepática. E aí tem que escrever um tanto bom, né? Daí na C, perguntava, baseado nos achados, explique a causa da presença do líquido levemente amarelado que não coagulava na cavidade abdominal. Aí, a resposta dessa era uma insuficiência hepática, que daí eu vou falar mais pra frente. Mas na insuficiência hepática pode acontecer algumas coisas, né? Como hemorragia e tudo mais. E daí eu falo mais pra frente. E na última, na letra D, ela falava, baseado nos achados, explique as causas das áreas de hemorragia observada no animal. Aí eu posso falar também mais pra frente, que os dois têm a ver com insuficiência hepática. Mas beleza, então, aqui no shunt, alguma dúvida? Eu tenho quase certeza que ela vai perguntar de shunt. Não? Então tá bom. Beleza, agora a pergunta da Ana Clara. De lipidose hepática. Lipidose hepática, ela pode ter diversas causas. Mas o que acontece de forma geral? Vai acumular gordura no fígado, por conta de uma superalimentação ou da mobilização de gordura do próprio tecido. E aí a gente vai ter o fígado com aquele padrão lobular vidente. Aí quais são as causas, né? Falei diversas causas, mas quais são? Primeira é a liptose hepática felina, que é a síndrome do fígado gordo. Então a gente tem um gato gordo, né, com alto score corporal, que passa por um período de baixa ingestão de alimentos. Aí o organismo, na tentativa de compensar, vai lá, mobilizar a gordura dele, né, já que ele é gordinho. Essa gordura vai estimular a produção de ácido graxo. Esse ácido graxo chega no fígado e vai se acumular nos hepatócitos. Por quê? É muito ácido graxo, o fígado não dá conta de metabolizar. E eu vou ter como consequência uma necrose de hepatócitos e liberação de corpos cetônicos. Por isso, eu tenho a hipercetonemia como consequência. Aí, outra causa que pode acontecer é a cetose bovina, que é a mesma coisa. Aqui eu tenho um animal com longos períodos sem alimentação, uma restrição alimentar, e com alta demanda energética. Então, o exemplo que ela dá são vacas leiteiras pré e pós-parto, que são as fases que elas estão mais ali, se alimentando mal e com muita demanda energética, né, do parto, depois para alimentar o bezerro. Nesses períodos, o animal, então, ele come menos e tem alta demanda de energia, e, como consequência, a gente vai ter diminuição de produção de leite, dor de cabeça, e o animal fica em decúbito. E aqui que é a pergunta da prova, da toxemia da prenhez dos ovinos. Né? Ela falava assim, na questão 2, que tinha uma ovelha no último terço da gestação próxima a parir, gerando 2 fetos. Isso é importante, porque isso acontece geralmente com animais que vão parir gêmeos, né? Então, gestação gemelar.
Aí fala que a ovelha morreu e recebeu o diagnóstico de toxemia da prenhez. Aí ela falava assim, qual achado macroscópico associado à toxemia pode ser observado nessa ovelha? Então, como a gente viu, o fígado, ele vai estar com coloração amarelada, vai estar aumentado de tamanho, né? Tudo indicativo de lipidose. E aí ela falava que mais explicar o mecanismo que leva à morte da toxemia da prenhez. Então, é basicamente isso. Que no período de pré-parto, que é o que estava esse animal aqui gestante, eu tenho uma alta demanda energética, o animal ele para de comer, né? E, além disso, ele está estressado ali, né? Por conta de toda a gestação. Ele vai mobilizar gordura, principalmente do tecido adiposo. Essa gordura vai acumular no fígado. Os hepatócitos, eles não vão dar conta de metabolizar tudo isso. E aí, isso leva a um processo de lipidose. E também pode ter cetose no caso, né? Porque o fígado, aqui como eu falei, quando ele tá essa necrose de hepatócitos promove liberação de corpos cetônicos e aí a gente tem a tal da cetose. E é isso, essa era a resposta da 2. Entendeu? Quem perguntou aí? Entendi, obrigada. Beleza. Tá, e aí a última causa pode ser diabetes mellitus, né? Aqui no diabetes mellitus a gente não tem produção de insulina, a gente tem glicose, mas não tem insulina para consumir a glicose. Aí o corpo fica com hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai causar um acúmulo de gordura no fígado e vai provocar lipidose. Aí eu só coloquei tópicos aqui porque os slides da Fofa sobre cirrose e insuficiência hepática estão bem completos. Eu acho que se eu colocasse ia ficar muito repetitivo, sabe? Mas basicamente a cirrose hepática a gente tem aquele fígado bem feio e tem diversas causas, né, que podem acontecer, que podem provocar cirrose. Se alguém tiver alguma dúvida de cirrose pode falar, mas eu não vou entrar muito nesse tópico. E a insuficiência hepática, que daí ela entra na questão 3. Falava de presença de líquido amarelado que não coagulava na cavidade abdominal. Quando a gente tem uma insuficiência hepática, a gente... Cadê? Deixa eu ler. A gente vai ter as funções do fígado, elas ficam comprometidas, certo? E uma dessas funções é a produção de albumina. Então, como a gente sabe, a albumina ela é importante, né, no processo osmótico. Ela trabalha ali na troca de sangue e tudo mais. E aí, quando eu tenho essa baixa de albumina, ou seja, o fígado não vai estar produzindo, a pressão oncótica ela diminui e a pressão hidrostática aumenta. E isso favorece a formação de edemas, porque eu vou ter exudação de líquidos para a cavidade abdominal, por exemplo. Então, nessa questão, o líquido amarelo, tal, que não coagulava, era decorrente da insuficiência hepática, porque não tem albumina, a albumina ela é importante no processo de pressão osmótica, né, e porque é uma proteína plasmática importante, então a gente vai ter esse déficit, esse desbalanço, e aí eu tenho a exudação de líquidos, ok? Acho que deu para entender. E aí, na questão D, falava assim, explicar a hemorragia observada no animal. Aí a hemorragia tem a ver com a exposição do endotélio, que acontece na insuficiência hepática também. Então, decorrente da cirrose que o paciente estava apresentando, o endotélio vascular ele fica exposto e isso ativa fatores de coagulação. E aí, como a lesão ela tá ali constante, né, o fígado tá todo feio, esses fatores de coagulação eles ficam esgotados. E caso tenha lesão em outro lugar, sei lá, o bicho se machuca em algum ponto
esses fatores de coagulação, eles não vão estar sendo produzidos, porque o fígado está consumindo todos eles. E aí, a gente tem áreas de hemorragia em outros locais, como foi descrito no caso, entendeu? Então, essa é a resposta. O fígado, ele meio que consome todos os fatores de coagulação, daí se o bicho machucar em outro ponto, ele não consegue suprir a demanda, e aí causa hemorragia. Beleza? Eu acho que também teria que falar sobre o fígado, tipo, ele que faz algum desses fatores, né? Não sei se são todos, mas alguns deles. Aí talvez por causa da insuficiência não vai estar produzindo e aí não vai estar coagulando direito. Qual o fator Uai, que ele produz? muitos desses. Eu não sei exatamente quais, mas eu sei que, tipo, a maioria deles são produzidos pelo fígado, pelo que eu lembro, pelo menos. Mas eu não sei, tipo, Entendi. citar eles. São muitos. Entendi. Eu só falei, ó, na minha prova eu tirei máximo nessa questão, e eu só falei disso aí, que vai ativar fatores de coagulação. Não falei em nenhum deles. Não dei muitos detalhes, não. Tá bom. Mas fica à vontade, que eu não sei mesmo. Aí, beleza, acabou o fígado. Agora, alguma dúvida da prova de digestório? Acho que eu falei todas as questões. Beleza, vamos mudar então de tema. Ai, 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 vamos lá. Então, vamos para o sistema locomotor agora. Isso aqui é um pouco mais rápido. Ai, ai, as alterações, então, primeiramente, endócrinas do crescimento ósseo, pode causar. A gente tem aquelas primeiras, hiperpituitarismo e hipopituitarismo. Eu acho que é de boa de entender, por isso que eu nem coloquei aí. E o hipergonadismo. O hipergonadismo, basicamente, é o aumento precoce na secreção de hormônios sexuais, ou então o animal lá, o feto está em contato intrauterino excessivo com o estrógeno da mãe, né? Ou tumores de glândulas sexuais e tumores de córtex de adrenal. Essas são as possíveis causas. E aí, esse hipergonadismo em raças miniaturas pode causar algumas alterações. Então, a gente vai ter secreção precoce de hormônios sexuais. Esse animal ele vai ter maturidade sexual adiantada e algumas consequências são a coxa plana e a luxação de patela. A coxa plana também é conhecida por necrose asséptica da cabeça do fêmur, né? Ela é provocada por hormônios sexuais e fatores genéticos e isquemia, e nada mais é do que uma posição óssea estimulada pelos hormônios sexuais. Essa posição óssea, ela provoca osteopetrose, que é maior deposição óssea, né, sinônimo, na cabeça e no colo do fêmur. Então, a gente vai ter um espessamento excessivo e suprimento sanguíneo insuficiente. E aí, eu vou ter uma osteonecrose, que pode provocar osteocondrose dissecante e epifisiólise. O que é cada um desses termos? Vamos saber. A osteocondrose dissecante nada mais é do que a separação da cartilagem articular do osso subcondral por ossificação endocondral desordenada. Esses termos, gente, não me perguntem, muito difícil, não lembro tudo isso. Mas é como se fosse, pensa num osso de frango. O osso de frango, ele tem aquela, tipo, uma coxa de frango. Quando você morde em cima, assim, ela é meio farelenta, né? Ela dá pra você morder, tipo, o osso em si. É basicamente isso, a osteocondrose dissecante. E a epifisiólise são fissuras horizontais na placa epifisária que podem levar à separação da cabeça do fêmur. Então, são duas consequências. E o animal vai claudicar. Muito comum naqueles cachorrinhos Lulu da Pomerânia, isso aqui.
Aí, outra coisa que pode acontecer é a luxação de patela, também os hormônios sexuais, corticosteroides e vitamina D em excesso causam proliferação das células da cartilagem articular, né? Ou melhor, perdão. A proliferação das células da cartilagem articular, ela é retardada, aí a cartilagem fica delgada e a epífise fica pequena. Aí a gente tem a tróquea, né, que é ali aquela parte que comunica o osso, que dobra, né, do joelho, fica pequena e o sulco do fêmur fica raso. E aí eu tenho uma luxação. E, ok. Daqui, acho que alguma dúvida? Ou não? Tô falando muito rápido? Eu vou mais devagar. Por mim tá bom. Tá, se eu falar muito rápido, vocês me avisam. Mas, então, beleza. Vamos para o próximo. Displasia coxofemoral. Displasia coxofemoral, se ela falar que é um pastor alemão, com certeza é displasia. Às vezes, no caso clínico, ela fala. Então, a gente vai ter uma alteração no desenvolvimento endocondral da articulação do quadril e de reabsorção óssea. E aí, a cabeça do fêmur e o colo ficam pequenos, né? E a fossa acetabular fica rasa. Então, a cartilagem da cabeça do fêmur e do acetábulo, ela fica delgada e irregular. A gente tem que a cápsula articular, ela cresce, independente, fica frouxa e gera instabilidade. Então, basicamente é o seguinte, o encaixe ali, né, nessa articulação coxofemoral, ele não forma, porque o acetábulo, que é onde encaixa o fêmur, ele fica bem raso. Aí, geralmente, a cabeça do fêmur, ela tá irregular, então é como se fosse assim, peças de Lego que não se encaixam. E aí a cartilagem, ela cresce, só que ela cresce tudo torta e o bicho, ele fica andando assim, meio, ele fica descadeirado, que fala, sabe? Ele não consegue se apoiar. Então a gente pode ter também, além da displasia, subluxação da cabeça do fêmur e doenças degenerativas secundárias. E aí, causas, né, dessa doença, fatores genéticos, que nem eu falei, pastor alemão muito comum, hipercalcitonismo e hiperestrogenismo materno. Aí, a panosteite eosinofílica, ela é causada pelo hiperestrogenismo materno, é comum em fêmeas jovens, grandes, acomete muito rádio e ulna, e a gente tem proliferação óssea em direção à cavidade medular, que é chamada de anustose. Então, o osso, ele fica bem... A cavidade medular fica bem fininha. Aí, a condrodistrofia fetal, ou outros nomes, né? Nanismo condrodistrófico, acho que é isso. A gente tem uma alteração congênita do crescimento endocondral, com maturação anormal das células da cartilagem. Então, o que acontece? A cartilagem, ela não amadurece corretamente e os ossos, eles vão crescer menos. Acontece por defeitos genéticos nos genes que controlam essa formação de cartilagem. É muito comum em piquenês, em Basset, em Dachshund e naqueles bovinos Santa Rosália, que são uns boizinhos bem pequenininhos. E acomete muito ossos de membro, costelas e vértebras e bases do crânio. Então, os ossos da cabeça, os ossos que têm estruturas, eles crescem normal. Então, o bicho tem a cabeça normal, mas ele é baixinho, assim. Aí, beleza. Osteocondrose. Osteocondrose é uma falha na diferenciação, maturação dos condrócitos, das cartilagens. Eu posso ter uma irregularidade ou ausência de irrigação. Isso provoca fissuras e erosões. E pode provocar aquelas mesmas coisas que a gente viu de osteocondrose dissecante e epifisiólise. E é causada por crescimento muito rápido. Então, é muito comum essa doença em frango de corte, porque são animais que crescem muito rápido em muito pouco tempo. Superalimentação, hipotireoidismo, hipercalcitonismo e fatores hereditários. Beleza.
E a osteoporose já é uma doença metabólica, né? Ela é nada mais é do que a diminuição da síntese da matriz óssea por diminuição da atividade de osteoblastos. As causas podem ser diminuição de GH, que é o hormônio do crescimento, diminuição de hormônios tireoidianos e sexuais, deficiência de proteína, de cobre e inatividade física. Porque, vamos pensar um por um. Os hormônios sexuais, eles ativam os osteoblastos. O cobre, ele é importante, cofator para a síntese de colágeno, ele tem uma enzima que é importante para cofator de colágeno. E a inatividade física, porque a gente sabe que o exercício, né, ele estimula a diferenciação celular e as conexões de osteócitos. Beleza. Aí o raquitismo. Na minha prova, ela pôs um cachorrinho com raquitismo. Eu não lembro, não tenho prova de locomotor. Eu perguntei para um monte de gente. A gente não tirou foto, nem lembro se a gente chegou a pegar a prova, porque foi a última. Mas eu lembro que ela perguntou de raquitismo, pôs um cachorrinho tortinho lá. Perguntou o diagnóstico e acho que o que era a lesão, né? A patogenia. Então, a gente tem uma menor mineralização da matriz óssea, que vai causar uma ossificação endocondral anormal em animais jovens. É causado pela não deposição da quantidade adequada de minerais, que são cálcio e fósforo, na matriz dos ossos de animais em fase de crescimento. Então, qual que é a patogenia, né? Vou ter um acúmulo de osteoide nas epífises e cartilagem que não vai ser reabsorvida, o osteoide não mineralizado e a invasão de vasos sanguíneos irregular vai deixar a placa epificiária irregular e com retardo no desenvolvimento, e assim eu tenho redução do crescimento ósseo e arqueamento. Então a gente vê aquele cachorrinho, ele tem tipo o tamanho normal, só que é torto. A osteomalácia, que é a mesma coisa do raquitismo, só que acomete animais adultos. A patogenia é a diminuição na velocidade de calcificação, que aumenta a largura do osso por osteoide não mineralizado e a superfície óssea fica coberta por osteoide. Aí as causas podem ser uma deficiência de cálcio primária e secundária, então primária de dieta, secundária pela baixa ingestão de vitamina D, síndrome de má absorção e doenças entéricas, deficiência de fósforo primária também por dieta, e secundária por síndrome de má absorção e doenças entéricas, mais uma vez. E aí, a osteodistrofia fibrosa. A osteodistrofia fibrosa, ela é resultado de uma maior reabsorção óssea e substituição de osso reabsorvido por tecido conjuntivo fibroso. Então, a gente já viu pelo nome aqui, né? Ela é causada pela ação contínua e excessiva do paratormônio. Ela perguntou isso aqui também na minha prova, eu acho, se eu não me engano. E a patogenia pode ser um hiperparatireoidismo primário, que é quando eu tenho uma neoplasia na paratireoide, que estimula muito a liberação de paratormônio, ou paratormônio agindo nos ossos e nos rins, e secundário, que é uma causa nutricional ou renal. Aí a osteoporose, que é uma doença metabólica, que é causada, por exemplo, se for por maior posição óssea, a gente tem a formação excessiva de osteoide por aumento de hormônios sexuais, ou recuperação de raquitismo, ou hiperparatireoidismo, e por menor a posição óssea, todos esses fatores aqui. Não vou ler tudo. Aí, beleza, a osteopatia hipertrófica. Muito parecido, né? Osteopatia hipertrófica. Meu Deus, muitos nomes. Aqui é por um aumento da intensidade de atividade do periósteo, promovendo crescimento ósseo e irregularidades no osso cortical. É secundário às lesões crônicas intratorácicas de natureza inflamatória e neoplásica. Acontece em rádio e ulna, e os ossos ficam com superfície irregular, porosa e aspecto que lembra um coral. Isso aqui é um clássico. Se ela for uma foto de osso
Não precisa ser tipo só radiúna, pode ser uma escápula, alguma coisa assim. Como se fosse vários ossinhos, tipo um coral mesmo. É a osteopatia hipertrófica. E aí a gente tem hipóteses neurogênicas e tumorais que causam essa alteração, mas ela não cobra isso. O porquê. Aí, beleza. Daí acaba osso, vamos para articulação. Primeira, artrose. A artrose é uma degeneração na cartilagem articular. O que acontece? Às vezes o animal, né, ele já é velhinho e aí ela não se manifesta, né? Mas se o animal é jovem, tipo, um animal jovem com artrose, é muito nítido. Às vezes o bicho mais velho a gente não percebe. Porque ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais paradinho, mas o animal mais novo é muito nítido. Então, as causas podem ser traumas repetidos, estresse mecânico não fisiológico, por exemplo, cavalos que fazem salto, e deficiência nutricional de cartilagem. E a gente tem a artrose primária, que é quando a lesão é na cartilagem, e a artrose secundária, que é quando é uma consequência de lesão na articulação. Pode ser causada por um trauma, uma displasia e uma osteocondrose. E aí, fatores que influenciam, né, o aparecimento da artrose. É a inabilidade da cartilagem madura em se reconstruir. Ou seja, o animal, quando ele é velho, a cartilagem ela não se reconstrói. Então, o bicho pode tomar colágeno, pode fazer o que for, a cartilagem não regenera. Por isso é muito difícil tratar. E também o constante estresse mecânico do uso. Então, às vezes o animal ele é submetido a tanto esforço físico que provoca, né, predispõe ele a isso. Então, basicamente, o que acontece nessa doença? A cartilagem ela vai amolecer, a gente vai ter exposição das fibras colágenas, que vão causar erosão e ulceração. O osso subcondral vai ser exposto, a gente vai ter proliferação de membrana sinovial e cápsula articular, que vai ficar espessa, vai formar nódulos cartilaginosos e osteófitos, que são ossinhos, né? Tipo, na margem da cartilagem a gente vai ter essa anquilose. A anquilose, ela é a fixação de uma articulação. Então, a gente tem a destruição da cartilagem com substituição de tecido conjuntivo fibroso. Ok. Tipo de artrose. Eu acho que ela pode pedir um desses tipos de artrose. Pelo menos esse aqui, ó, do navicular. O esparavão, então, é uma artrose deformante anquilosante que atinge articulações do tarso. Causas: estresse mecânico repetitivo sobre a articulação do jarrete ou carga excessiva de exercício. Rotações recorrentes dos ossos társicos associadas à tensão dos ligamentos presentes. Muito comum em equinos, que faz galope, não sei se é assim que fala, que saltam, que prova de tambor, muito comum. Aí, outra doença, sobreosso ou ring bone, que é também de cavalo, é uma artrose das articulações aí das falanges, né, interfalangeais, dos equinos. E aqui eu vou ter uma formação de um anel espesso sobre a articulação, por isso que esse nome aqui, né, ring bone. E acomete principalmente os membros anteriores. E por fim, a doença do navicular ou do sesamoide distal, que são alterações degenerativas e aderentes que envolvem a cartilagem ali do osso navicular, do tendão flexor distal profundo, que está intimamente ligado, e de outras estruturas. E eu vou ter formação de osteófitos, inflamação do osso, bursite e dilaceração das fibras do tendão. E aí, o que pode causar essa doença é o casqueamento ou a ferradura, né? Colocar a ferradura inadequadamente, uma insuficiência vascular e uma susceptibilidade biomecânica devido a uma conformação. Então, às vezes, o animal já nasce com algum defeito ali nessa articulação. E aí, o sinal clínico, né? A gente vai perceber o animal apoiando com a pinça do casco. Porque
o navicular, né, ele distribui o peso e tal do animal, é um ossinho bem importante. E aí, para finalizar, músculos. Eu coloquei só um slide aqui, acho. Miopatia nutricional. Ela perguntou isso aqui na minha prova. O que é miopatia nutricional ou doença do músculo branco? Quando eu tenho uma deficiência nutricional de vitamina E ou de selênio, a gente vai ter essa doença aqui. O que acontece? Quando você dá uma ração ou volumoso de baixa qualidade para o seu animal, sem essas vitaminas, né, sem a vitamina e o selênio, por muito tempo, ou você substitui proteína por ureia, a gente vai ter degeneração e morte da fibra muscular. Porque, como a gente viu, acho que lá em cardio, não lembro, o selênio é importante para fazer o processo de peroxidação, né? Ele remove radicais livres da circulação. E se eu tenho deficiência desse mineral, eu tenho peroxidação da membrana celular por radicais livres. E aí eu tenho morte da fibra muscular e tudo mais. Então, a gente percebe a carne, ela fica com manchas, estrias brancacentas. E acho que é isso dessa doença. Tá, aí a miopatia dos exercícios. O que acontece? Muito comum em animais de alta performance, porque o bicho, ele tipo, trabalha, descansa muito tempo, depois ele tem que fazer um esforço repentino. Então, por exemplo, um cavalo de trabalho, ele fica em repouso, depois aí durante o repouso ele recebe dieta rica em carboidrato e depois ele é submetido a uma alta carga de trabalho. O que acontece? Ele vai estar ali nesses tempos de repouso, ele tem o glicogênio muscular acumulado, daí do nada ele tem que gastar muita energia em algum trabalho, né, um exercício aqui, e aí esse glicogênio ele vai ser convertido em piruvato, em lactato. E aí, como a gente sabe, o lactato ele é meio tóxico e consome muito ATP, né? Ele interfere no ciclo de Krebs. Então, eu vou ter falta de ATP para metabolizar esse lactato. Aí, esse lactato acumula nas fibras, degenera e causa a liberação de mioglobina. Aí, um sinal clínico que a gente tem é mioglobinúria e o animal, depois que ele termina o exercício, ele fica relutante, fica com tremores, com fraqueza muscular. E outra causa também que pode acontecer aqui, na miopatia induzida por exercícios, é a miopatia de captura, que talvez eu tenha comentado, dos animais que são, tipo, bichos da onça, esse trem aí que tem que sedar. Daí o bicho demanda uma energia muito, muito forte e depois ele apaga. Aí, outro tipo é a síndrome do estresse suíno, ou doença do gene alotano. Ela perguntou isso aqui também na minha prova. Essa doença está ligada a uma mutação genética, que é esse gene alotano. Então, o que acontece? O bicho lá, o porco, ele tá numa... tá sendo passado por um manejo e tal, tá estressado, vai ser transportado, briga com outro porco. Aí, ele vai ter a manifestação desse gene. Esse gene, ele vai codificar receptores de reanodina. Esses receptores, eles permitem liberação de cálcio no citoplasma, então vou ter muita liberação de cálcio, e como a gente sabe, cálcio no citoplasma, ele promove contração. Então vou ter contração prolongada, hipertermia, acidose, degeneração e necrose muscular. E aí a gente vê uma carne pálida, mole, com odor azedo e sabor rançoso. E por último, as miopatias tóxicas, que podem ser causadas por antibióticos, como a monenzima, que dá muito para frango, promotores de crescimento em bovinos, né, e aves, intoxicação por gozipol, que é um composto do algodão, plantas de fedegoso e micotoxinas. E aí, pensando nesses antibióticos aqui, o que acontece?
Esses antibióticos, eles interferem no transporte de sódio e potássio, né? Na bomba lá, de sódio e potássio. E aí, eu atrapalho esse mecanismo, causo uma insuficiência na mitocôndria, vou diminuir débito de energia, aumento cálcio no citosol e leva a uma hipercontração das fibras e degeneração. E aí, no músculo esquelético e no miocárdio, eu posso provocar uma insuficiência cardíaca e causar morte. E é isso. Acho que eu falei tudo. Alguma dúvida? Não, acho que tá ótimo. Eu volto se precisar, falo alguma coisa. Por mim, tudo Na bem. minha prova de locomotor, eu lembro que foi a mais fácil de todas. Ela teve uma questão que você só colocava o diagnóstico, acho que era tipo A, B, C, D, E, F, sabe? Ela dava uma descrição, sei lá, acomete, sei lá, uma coisa muito específica da doença. Deixa eu pensar. Eu lembro que acho que ela perguntou de panostate eosinofílica. Ela perguntava tipo assim, é casada por hiperestrogenismo materno, acomete radiúna e fêmea, sabe? Dava a descrição da doença. Aí você só colocava o diagnóstico. Daí eu lembro que ela perguntou dessa doença do músculo aqui. Daí era descrever mesmo. Da homeopatia nutricional, que também é de boa. E de raquitismo. E agora, acho que só que eu lembro. Mas assim, de todas as provas, aqui é a mais tranquila dela. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Espero que os slides tenham ajudado vocês. Eu não coloquei tudo, mas eu coloquei o principal. Ajudou sim, obrigada. Foi ótimo, brigadão. Beleza, então, qualquer coisa, estou à disposição.